Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: É aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, o profeta Jonas foi chamado por Deus para advertir uma cidade pagã, que não pertencia a Israel. E o povo de Deus se achava o povo predileto de Deus, e que Deus não havia predileção, não havia nenhuma compaixão pelos povos pagãos. Eles achavam que os povos pagãos tinham que ser eliminados ou deixados de lado. Eram pessoas que se contaminavam se entrassem no meio do povo, né? De tão bom que eles eram, né? de tão honestos, de tão verdadeiros que eles eram. Como muitos se acham até o dia de hoje, né? Parece que perderam a percepção de enxergar o quanto as nossas ações têm consequência na vida dos outros, principalmente daqueles que estão próximos de nós. Às vezes pensamos só no bem para nós e não damos importância ao que está do nosso lado. Então o que ele faz? Ele busca um refúgio, ele busca não ir para onde Deus pediu. Então ele vai até o porto, pega uma passagem e vai para outro lugar. Mas Deus, que ama Jonas e que conhece bem o coração dele, viu, gente? Deus conhece o meu coração, Deus sabe das minhas teimosias, das minhas irritações, Ele sabe tudo da gente.
Então não se estranhe, não acha que Deus não sabe do que você pensa, do que você sente, porque Ele é onisciente, né? Ele tem consciência, Ele tem ciência de todas as coisas, de tudo, como tudo funciona, e conhece nós muito bem. Então, diante dele não precisa ter medo não, nem medo do castigo e nem medo do amor que Ele tem para conosco, porque Ele, como sendo bondade, nunca quer o mal para nós, sempre nos propõe o bem e nos leva para o bem. Então, nesse sentido, Jonas vai para esse navio e acontece essa tempestade, e os marinheiros ficam todos preocupados, e cada um vai rezar para o seu Deus, né? Para ver se as coisas resolvem. Nós já vemos situações parecidas com essa, né? Junto um monte de religião para rezar junto, né? E cada um vai suplicar para o seu Deus. Mas quem que prevalece no meio de tudo isso? Aquele que é verdadeiramente Deus. Porque os outros todos, nenhum deles se manifestou. E eles vão lançar sorte, porque era a maneira como eles entendiam de achar quem é o culpado, né? E a sorte cai sobre Jonas. Então eles pedem explicação a Jonas. Quem ele é, de onde ele vem, o que ele faz. Ele falou assim, eu sou judeu, temente a Deus, né? E tudo mais. Assim, então eles perceberam que ele estava fugindo de Israel, né, para não ir para a cidade onde Deus mandou. E aí acontece que eles mandam, né, pedem para ele, o que fazer para parar tudo isso? Ele falou assim, me joga na água, que vai acalmar tudo. E assim o fizeram. E Deus manda uma baleia, né, engolir Jonas, e ficou por 3 dias, significando já aquele momento em que Jesus diz, não vou dar a vocês um sinal que eu vim de Deus, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, o Filho do Homem também ficará 3 dias no ventre da terra. E aí vem esse salmo bonito, que é, das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Do mais profundo do sepulcro, né? Retirastes minha vida do sepulcro, ó Senhor. É o refrão que nós refletimos hoje. Então Jonas também, lá no ventre da baleia, encolhidinho, ele repensa a sua vida e vê a condição que ele está e recorre a Deus. E Deus faz a baleia vomitá-lo na praia. E depois ele vai continuar. Nós vamos continuar com a leitura de Jonas e nós vamos saber mais episódios ainda, mais teimosia de Jonas e mais paciência de Deus e mais fidelidade de Deus. E Deus se fez tão presente nessa situação que Jonas, mesmo não querendo falar aos pagãos de que eles iam sofrer por causa dos seus pecados se não se convertesse, aquele navio todo foi transbordado de evangelização pela desobediência de Jonas. Eles reconheceram a Deus, fizeram votos a Ele, compromisso com Ele e ofereceram sacrifícios para Ele. Quer dizer, abandonaram os seus deuses, porque os seus deuses são deuses mortos que não existem, como é a idolatria, né? Adorar aquilo que não é Deus é idolatria. Eles se convencem disso. E no Evangelho, Jesus é interrogado por um doutor da lei, alguém que conhece a lei, que sabe tudo, mas mesmo sabendo tudo, ainda tem dúvidas. Ou mesmo sabendo tudo, ainda quer justificar. Porque para o judeu, tocar numa pessoa de fora de Israel era se contaminar. Tocar numa pessoa pecadora era se contaminar. Então eles se achavam os puros. Então o próximo entre eles era simplesmente os irmãos, né, judeus, não os outros pagãos. E aí Jesus vai lhe perguntar primeiro, o que diz a lei? Vocês ouviram aí, amar a Deus com todas as tuas forças, com toda a tua capacidade, com tudo aquilo que você tem, com toda a sua razão. É o primeiro mandamento. E o segundo é amar ao próximo como a si mesmo. Ele enxugou os 10. Os 3 primeiros mandamentos se diz relação a Deus. Os outros 7 dizem relação ao próximo. Se você não lembra, é bom recordar. E aí ele conta uma história quando esse homem interroga, mas quem é o meu próximo? A quem eu devo dar atenção, a quem eu devo cuidar?
E ele conta essa historiazinha tão simples, tão corriqueira. E coloca os personagens dessa história. Primeiro um sacerdote, um homem de Deus, né, que faz a oferta do sacrifício no templo. Ele vê aquele homem ferido, não vai tocar nele, porque eu sou um sacerdote, tenho que oferecer o sacrifício, e eu vou ficar impuro, não vou poder oferecer o sacrifício, e passa por outro lado e vai embora. Aí vem um levita. Levita era aquela pessoa que preparava o sacrifício para o sacerdote oferecer. Ele falou assim: eu sou levita, tenho que preparar o sacrifício, eu não posso tocar nessa pessoa, porque eu vou me contaminar, então eu não posso fazer isso, e se desvia. Aí vem um samaritano, que era um judeu misturado com pagão, um impuro também, e tem compaixão desse homem, e o socorre, e o ajuda, e faz muito mais do que passar remédio na ferida e aplicar óleo. Ele ainda põe no seu cavalinho, leva para aquela pousada e dá 2 moedas de prata, que vale bastante, fala assim: cuida dele, e quando eu voltar, se precisar de mais alguma coisa, eu pago a diferença. Na tua opinião, quem foi o próximo desse homem? Nós sabemos a verdade. Quem é a pessoa mais próxima de você? Aqui nesse momento, ou lá em casa, ou aonde nós passarmos. O próximo é aquele que nós o encontramos necessitado e precisa de ajuda. Pode ser numa rua, pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser aonde for. E a pessoa que está mais próxima de nós somos nós mesmos. Imagina uma mulher que concebeu um filho. Quem é a pessoa mais próxima dela? Aquela criança que está dentro do ventre, que precisa de cuidado, que precisa de carinho, que precisa subsistir, cuidar daqueles que merecem o nosso cuidado, que são indefesos, que estão incapazes, como aquele homem quase morto, e qualquer outra situação, um idoso ou uma criança no ventre de sua mãe. Aprendamos, irmãos e irmãs, a sermos próximos uns dos outros, e aí nós estaremos cumprindo toda a lei, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos. Vamos colocar sobre o altar o pão e o vinho, que vão se tornar o corpo e o sangue do Senhor, aquele que se tornou próximo de nós, para que nós não morrêssemos, mas tivéssemos vida.